Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Rony admite incômodo com reserva no Palmeiras, mas nega crise, vão ter que me engolir muito. Após a derrota para o Atlético PR, em Barueri, a segunda-feira, 13 no Palmeiras foi complicada. O foco foi Rony, que viu vazarem especulações de que tinha se incomodado publicamente por perder a vaga de titular no time de Abel Ferreira. Há pouco, o jornalista André Hernan fez uma entrevista com o camisa 10 do Verdão, que afastou a possibilidade de crise interna na academia de futebol. Rony deixou claro que não gosta de ficar no banco de reservas, mas ironizou quem tenha vazado tais boatos. Fiquei sabendo de manhã sobre os boatos. Comentários absurdos que eu tinha falado com alguém. Em momento algum fiz isso. Quem me conhece sabe. Estão querendo atingir meu caráter. As pessoas que estão falando isso vão ter que lidar com alguém maior. Enquanto estiver nesse clube vou honrar a camisa. Vão ter que me engolir por muito tempo ainda, declarou o atacante. Rony desmentiu insinuações de que teria vazado informações sobre a insatisfação de alguns atletas do Palmeiras com escolhas de Abel. Vale reforçar que há poucos dias o jornalista João Paulo Capelanes, da Bandeirantes, também havia apurado tal informação nos bastidores do Alviverde. Em entrevista a Hernan, o atacante admitiu que não gosta de perder vaga na equipe principal, mas que vem trabalhando firme para recuperar sua confiança no elenco principal do Palmeiras. Quando você é um atleta e almeja coisas grandes, se sente incomodado em ficar no banco. Não me sinto confortável e trabalho todos os dias para que isso não aconteça. Não controlo isso. O professor sabe que posso ajudar da melhor maneira possível. Se me colocar no banco para entrar um minuto, vou ajudar e fazer o meu melhor, declarou. O contrato de Rony com o Palmeiras expira no fim de 2026 e o jogador soma mais de 200 partidas. São 65 gols marcados e 29 assistências anotadas. O Bolavik Brasil apurou que clubes da Ásia e mundo árabe monitoram o camisa 10 e podem formalizar propostas na próxima janela. Palmeiras joga com Del Valle para confirmar vaga nas oitavas da Libertadores. Veja onde assistir ao vivo após começar tropeçando na Copa Libertadores. O Palmeiras venceu 3 partidas consecutivas e encaminhou a passagem para as oitavas de final. Agora contra o Independiente Del Valle, o Verdão pode confirmar a classificação ao mata-mata. O jogo entre os comandados do técnico Abel Ferreira e os equatorianos será disputado nesta quarta-feira, 15 a partir das 21h30, horário de Brasília, no Allianz Parque em São Paulo. No primeiro turno, as equipes protagonizaram uma partida eletrizante. Após um amplo domínio na etapa inicial, o Del Valle abriu 2-0, mas em uma recuperação impressionante o Palmeiras venceu de virada com direito a gol nos acréscimos. Com 10 pontos ganhos, o Alviverde quer brigar para ter uma das melhores campanhas da fase de grupos da Libertadores, o que lhe daria a vantagem de decidir em casa no mata-mata. No momento, o Atlético Mineiro, com 12, é o melhor entre os 32 clubes. Por outro lado, o Independiente Del Valle está em uma disputa muito equilibrada pela segunda colocação do Grupo F. Os equatorianos, ao lado do San Lorenzo Argentina e do Liverpool Uru, possuem 4 pontos em 4 jogos disputados. O jogo entre Palmeiras x Del Valle, assim como os melhores duelos da semana da Libertadores, estão disponíveis na plataforma de streaming Star Plus. A disputa está afunilando e os jogos da fase de grupos prometem muitas emoções. É esse o valor milionário que o Chelsea está disposto a pagar por Estevão, do Palmeiras. A derrota para o Atlético PR na Arena Barueri iniciou uma nova turbulência no Palmeiras. A péssima apresentação pelo Brasileirão Série A 2024 fez o torcedor cobrar o técnico Abel Ferreira e o elenco palestrino. O jogo contra o Furacão mostrou um Palmeiras muito desorganizado e quase ninguém escapou ileso de críticas. Nem mesmo o jovem Estevão, que vem em uma fase espetacular no time titular do Verdão. O garoto de 17 anos já se tornou um dos 11 iniciais da equipe de Abel. Já soma gols importantes no próprio Brasileirão, na Copa do Brasil e na fase de grupos da Libertadores. É por tudo isso que a joia alviverde alimenta assédio de vários gigantes da Europa, como Arsenal, PSG, Bayern de Munique, Juventus, Real Madrid, Barcelona e Chelsea. Os ingleses são os mais ávidos para contratar o atacante do Palmeiras. Reportagem do jornalista Thiago Fernandes, da Gol, indica que os Blues estão dispostos a oferecer até 65 milhões de euros. 360 milhões de reais na cotação atual pelo acordo, o que transformaria o jovem do Alviverde na maior venda da história do futebol brasileiro. O montante não inclui impostos que também devem ser pagos pelos Blues.
Com as taxas, a negociação vai superar a casa dos 75 milhões de euros, 417 milhões de reais, conforme apurado pela reportagem. As tratativas para a saída do atleta estão avançando para um desfecho positivo, informa a reportagem da Gol. Pelo que indica, a venda de Estevão superaria a do companheiro Endrick ao Real Madrid e também de Vitor Roque ao Barcelona. O camisa 9 do Palmeiras foi negociado por quase 71 milhões de euros. Já o ex-Atlético foi para o Barcelona em negócio de 72 milhões de euros, incluindo valores em impostos pelo fisco espanhol. A matéria de Thiago Fernandes vai além e explica até o molde proposto pelo Chelsea ao Palmeiras. Os ingleses têm a intenção de pagar 45 milhões de euros, 250 milhões de reais, à vista em mais 20 milhões de euros, 111 milhões de reais, por meio de variáveis, metas que devem ser alcançadas pelo atleta no futebol brasileiro e também após a chegada ao Stamford Bridge, em julho de 2025. Denilson rebate declaração de Abel Ferreira sobre jogar no Allianz e questiona rodízio de dupla. No último domingo 12, o Palmeiras acabou protagonizando uma derrota frustrante. A equipe do Verdão foi superada por 2-0 para o Atlético Paranaense na Arena Barueri. Como de costume, o técnico Abel Ferreira concedeu uma entrevista coletiva após o embate e algumas das suas declarações não agradaram a torcida, muito menos comentaristas. O treinador português chegou a dizer que não era para ser cobrado se não conseguia jogar no Allianz Parque. O comentarista Denilson comentou sobre a declaração de Abel Ferreira no programa Jogo Aberto da TV Bandeirantes. Faz diferença jogar na Arena Barueri e no Allianz Parque, ontem teve pouco público. Esse ambiente faz diferença, mas ontem o Palmeiras não perdeu porque não estava em seus domínios, perdeu porque o Atlético Paranaense foi melhor, começou iniciou Denilson. Outro assunto comentado por Denilson foi o rodízio de Rony com Flaco Lopes. Segundo o comentarista, disse não entender a atitude de Abel com o atacante argentino que vem jogando muito bem segundo o ex-jogador. Eu não entendo porque o rodízio do Rony com o Flaco Lopes, que vinha jogando muito bem. Mas o Rony vem retomando a confiança também. O meio quando Veiga não consegue alcançar a excelência, o Palmeiras sente bastante e o Atlético foi superior, completou. O Palmeiras agora mira as atenções para o próximo compromisso da temporada de 2024. O Verdão volta a campo na quarta-feira 15 quando encara o Independiente Del Valle pela Libertadores. Gabriel Jesus, do Arsenal, vira alvo de piada na Premier League, fraude. O brasileiro Gabriel Jesus está bem distante de viver sua melhor fase com as cores do Arsenal e sobretudo na carreira, depois de ter ficado de fora da lista final da seleção brasileira para a Copa América. Há 2 temporadas, o Arsenal abriu os cofres e tirou Gabriel Jesus do Manchester City. O time de Londres apostou no futebol do camisa 9 ao desembolsar cerca de 45 milhões de libras. Gabriel Jesus foi contratado para ser o principal atacante do Arsenal. Toda essa expectativa foi colocada no brasileiro. No entanto, o mesmo ainda não conseguiu render, soma números decepcionantes e perdeu sua vaga para a Virtus. A fase atual de Gabriel Jesus também afeta seu desempenho na seleção brasileira. Nesta última sexta-feira, Dorival Júnior anunciou convocados para a disputa da Copa América e o atacante não foi lembrado. Apenas 4 gols. Na Inglaterra, Gabriel Jesus vem sendo alvo de piada por parte dos rivais devido aos números atuais na Premier League. 4 gols marcados em 27 jogos disputados, 17 como titular, além de 5 assistências. Comparações com o zagueiro Guardiola do Manchester City são bem comuns por parte dos ingleses, visto que o defensor tem mais gols, 5, que Jesus na Premier League 2023-2024. Jackson, atacante do Chelsea bastante criticado na temporada, também é usado pelos torcedores em comparação com Jesus neste mês. O jogador dos Blues foi às redes em 4 oportunidades. E você, torcedor? O que você acha de Gabriel Jesus no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.